Opa, tudo bem com você? Olha só, meu nome é Marlon Carvalho. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é uma das pessoas que se cadastraram na semana Corel na Prática, não é mesmo? Nessa semana, eu vou te ensinar como você é 100% capaz de aprender a fazer artes incríveis e conquistar até 5 vezes mais clientes usando o CorelDRAW como sua ferramenta principal. É claro, desde que você saiba fazer isso da maneira certa. Então, se você pensa que você ainda não aprendeu porque não tem o dom para aprender a utilizar o CorelDRAW de maneira correta, ou está muito velho para aprender, ou por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar como isso em 98% dos casos não é verdade. Independente se você não sabe nada sobre CorelDRAW, ou se você já fez outros cursos e não teve resultados que esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que sabe zero de CorelDRAW para uma pessoa que domine todas as técnicas e realmente faça trabalhos profissionais da maneira mais rápida e efetiva possível. Sem enrolação, sem ficar focando em ferramentas, exercícios, criar artes sem finalidade, como normalmente é em cursos tradicionais e que não dá resultado nenhum. Isso parece ser muito bom para ser verdade, não é mesmo? Mas o que eu vou te passar para você é o resultado da minha experiência pessoal que eu adquiri durante os meus 10 anos no ramo de criação e produção e das diversas outras pessoas que eu já ajudei a aprender. De fato, se você implementar tudo que eu vou te ensinar aqui, você vai acabar igual a muitos dos meus alunos, que depois de pouco tempo de estudos, ficaram simplesmente espantados com a eficiência dos métodos que eu passei para eles. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada bem rápida no depoimento de 3 alunos meus, o que disseram depois de apenas um mês de estudo. Meu nome é Altivo, eu sou dono do Pix90, uma empresa que vende pelo Mercado Livre. E o pessoal do Corel na Prática me ajudou muito a criar as artes, fazer e aprender. Primeiro eles faziam pra gente, aí agora começaram a nos ensinar que a nossa equipe toda aprenda a usar o Corel e usar melhor as imagens dos produtos que a gente vende pela internet. Estou muito satisfeito com o pessoal do Corel na Prática, tá bom? Muito obrigado, viu? Podem fazer que é filé. Meu nome é Altivo. Ei gente, quem fala aqui é o cantor Rafael Rodrigues, passando aqui para parabenizar o curso Corel na Prática do meu amigo Marlon. É um curso que tem me ajudado bastante. Hoje eu posso fazer toda a arte de divulgação do meu trabalho na minha casa, com meu notebook. Foi um curso que eu pensei que de início seria complexo, mas a forma de ensino, passo a passo, a cada ferramenta a ser utilizada, se torna muito simples de você estar operando o software. Recomendo a todos, viu gente? Curso maravilhoso. Até mais, gente. Com Deus. Eu vim falar para você aqui do curso Corel na Prática, muito top. Olha só a imagem que eu desenvolvi pelo curso, ó, muito top. Já fiz até aqui os meus cartões de visita. Beleza? Já fiz meus cartões de visita do site megavipelectronics.com.br pelo Corel na Prática. Muito top demais o curso do Marlon Carvalho. Então, se você quer aprender mais a como estar editando imagens, criando banners, fazendo o que você quiser, entra lá no corelnapratica.com.br, beleza? Super recomendo o curso do Marlon, beleza? E fico nessa, galera. Valeu! Eu sou o Marlon Carvalho e eu comecei a me desenvolver com o CorelDRAW há 10 anos atrás. E por incrível que pareça, não foi nada fácil. Eu aprendi da maneira mais difícil possível. Eu não tinha dinheiro para pagar um curso que de fato me ensinasse algo, até resolver fazer um curso presencial particular com um professor que eu já conhecia. Eu tinha de ir para a casa dele para estudar sobre o CorelDRAW. Eu fiz um pequeno investimento de R$300 em 5 aulas, uma aula por dia, apenas 1 hora cada aula, me ensinando ferramentas e algumas técnicas. Nada muito profissional, somente para entender como funcionava o software. Porém, tudo o que eu aprendia nas aulas era chegar em casa e eu já tinha esquecido tudo aquilo que eu tinha aprendido. E o pior de tudo é que eu não tinha uma forma que eu pudesse rever aquilo que eu aprendi, que facilitasse o meu aprendizado. Eu até tentei gravar algumas aulas depois, mas infelizmente não funcionou para mim. Eu sempre fui firme nas minhas decisões. Como eu era totalmente seguro de minha escolha,
Eu comecei a fazer amizade com vários outros empreendedores dos ramos que utilizavam o CorelDRAW, tanto impresso quanto digital, que me fizeram enxergar uma forma mais simples de como aprender a trabalhar com CorelDRAW. Aprendi a criar e finalizar artes para revenda gráfica, comunicação visual, mídias sociais, criação de logotipos e diversas outras finalidades que me geravam reconhecimento, clientes e lucro, mesmo sem fazer grandes investimentos. Eu conheci também muitas pessoas que entravam em cursos tradicionais e depois de terminar seu curso não tinham aprendido absolutamente nada. Utilizavam as ferramentas e técnicas de forma incorreta, sem fundamentos, sem disposição correta. Ninguém vai aprender a criar artes profissionais em uma aula inteira, escrevendo num quadro ou apostila para que serve cada ferramenta, sem um foco, um propósito específico, fazendo artes por fazer. Cada vez que alguém me relatava isso, só me dava mais vontade de criar algo que eu pudesse ensinar de forma que realmente funcionasse e que traria retorno de fato. Não aprender apenas fazer por fazer, mas ensinar a meus alunos o método que faria eles se transformarem em verdadeiros profissionais. E não ficar ensinando a criar artezinha por aí ou ensinar um tutorial que eles esqueceriam facilmente em menos de uma semana. Então foi pensando em tudo isso que eu resolvi ensinar do meu jeito, ensinar os meus métodos de estudo, que eu sei que isso é algo muito bom para não ser passado para frente. Foi assim então que eu comecei a dar aulas particulares para um grupo fechado de pessoas. E durante um mês, este grupo estudou comigo seguindo minhas orientações e meus métodos. E os resultados que a gente teve foram incríveis. As pessoas saíram extremamente satisfeitas, pois a visão delas sobre como utilizar o CorelDRAW deu um salto enorme em tão pouco tempo. E isso foi a prova final de que meu método funcionava. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, que método é esse? Mas olha só, antes de eu te mostrar o método, eu vou te mostrar uma coisa que talvez seja muito mais importante que o método. E enquanto eu estiver lhe mostrando, eu quero que você pense e tente se lembrar se você já fez alguma dessas coisas ou algo parecido. O que eu vou te mostrar aqui agora é como você não aprende a criar artes incríveis usando o CorelDRAW. E por que eu estou falando isso? É porque tem várias coisas que limitam o nosso aprendizado e tem muitas coisas que fazemos sempre que mais nos prejudicam do que nos ajudam a nos aprimorar nosso conhecimento. Aí você começa a ficar desmotivado, que a culpa é sua, que o seu colega é melhor do que você porque ele tem o dom e você não tem, entre outras coisas. Por isso é muito importante você saber o que você não deve fazer para que você não fique correndo contra o tempo, repetindo as mesmas técnicas básicas e simples, criando artes amadoras e se sentir que é incapaz de criar grandes projetos. Então vamos lá, eu vou lhe dizer aqui algumas coisas. Vamos saber então como você não aprende a criar artes matadoras. Você não aprende a criar artes matadoras estudando apenas ferramentas. Não é decorando funcionalidades nem anotando no papel que vai fazer você aprender a dominar ou não o CorelDRAW e criar artes incríveis. Muito menos utilizar todas as ferramentas, vai muito além disso. Você não aprende a criar artes matadoras com exercícios repetitivos. Esse tipo de exercício é muito comum, principalmente nos cursos tradicionais de CorelDRAW, onde lhe ensinam a criar formas, quadrados, retângulos e criar várias vezes repetitivamente. Esse tipo de exercício não serve para absolutamente nada. Quando você faz esse tipo de exercício, você está apenas se enganando. Você acha que está aprendendo algo, mas na verdade você está perdendo todo o seu tempo. Então isso é outra coisa que você pode eliminar completamente dos seus estudos, que você não vai estar perdendo nada, pelo contrário, você vai estar ganhando tempo para estudar de uma maneira que funciona de verdade. Agora, o mais polêmico de todos, você não aprende a criar artes matadoras criando artes avulsas, artes por criar. Então, não adianta nada você ficar horas e horas criando diversas artes avulsas, sem nenhum propósito, se baseando no seu próprio conhecimento de iniciante, testando cores, fontes, sem ao menos ter o intuito final. Tudo isso não funciona. E sabe por que isso tudo não funciona? Porque para cada 3 coisas que você aprende, você esquece 2. E você esquece porque você não aprendeu o método dentro de um contexto, dentro de algo que faz sentido para o projeto que você for criar. Agora você deve estar pensando, mas como assim? E é o seguinte, pessoal, criar artes profissionais é só uma consequência. O resultado do seu aprendizado, você não aprende apenas criando por criar.
Você aprende estudando outras referências visuais. Depois que você estuda e vê muitas referências boas, naturalmente você vai se adaptar àquela referência. E é claro que você vai ter que treinar um pouco as suas criações, mas o que faz você criar algo profissional de fato, que te dá a capacidade de ser referência nas suas criações, é a sua habilidade de entender boas referências. Então, se você continuar tentando fazer o contrário disso, você sempre vai bater na mesma tecla e ficar preso no seu próprio conhecimento, limitando a sua criatividade. Vou te dar um bom exemplo disso. Quando você pergunta a pessoa como que ela faz para cantar tão bem, ou tocar tão bem, isso é muito comum para quem está aprendendo a cantar ou tocar algum instrumento e tem muito interesse de alcançar o mesmo grau de evolução de um outro profissional. Com certeza, se você já fez essa pergunta para alguém, você já ouviu ela falar que para ela cantar bem ou tocar bem, ela teria de ouvir muito, ou seja, ela tem que ouvir muito para ela absorver aquele conhecimento e fazer igual. E na criação é a mesma coisa. Para criar boas artes, você deve estudar bastante referências. O que você tem que treinar é a sua capacidade de entender as boas referências visuais, pois se você fizer isso, com certeza você terá muito mais resultado. Agora que vocês aprenderam o que não deve fazer para se criar artes incríveis, agora eu vou dizer a você o que você deve fazer para aprender a criar artes incríveis. Como eu estudo as referências de forma eficiente? Quais são as atividades e exercícios que realmente dão resultado? Então, agora eu vou explicar a você com detalhes o método que eu usei e você mesmo poderá utilizar este mesmo método e ter resultados que você procura nos seus estudos de criações. Vou te ensinar o princípio básico da aprendizagem para suas criações incríveis. É uma técnica muito simples, dividida em 2 etapas, que se você aplicar corretamente, vai obter um resultado incrível. Bom, vamos lá. Como você aprende a criar artes incríveis? Agora, eu vou resumir esta pergunta da maneira mais simples possível. E talvez o que eu falar aqui possa até parecer besteira para você, mas continue assistindo que no final isso tudo vai fazer muito sentido para você. Para aprender a criar artes incríveis, você só precisa de uma coisa: contato diário com referências visuais incríveis. Você não precisa ficar criando artes avulsas, sem sentido. Você não precisa passar o seu tempo todo estudando apenas ferramentas. Você não precisa pensar que deveria ter aprendido apenas quando era jovem. Muito pelo contrário, não importa a sua idade. Se você é jovem, adulto, idoso, se você tiver contato diário com boas referências visuais, você vai aprender de fato. O difícil mesmo é você não aprender quando você tem contato diário com boas referências. Talvez você esteja se perguntando, como assim contato diário com referências visuais? É simplesmente você ter contato todos os dias com artes profissionais, feitas por profissionais. É procurar todos os dias por referências, inspirações, estudar os elementos visuais, tipográficos, layouts, fazer tudo isso diariamente. Então, o que você realmente precisa para criar artes incríveis é basicamente ter contato diário com referências incríveis. Porém, você deve estar se perguntando agora, como é que eu vou começar a fazer isso se eu não sei nada sobre CorelDRAW? Como é que eu vou criar artes matadoras se eu nem sei por onde ir? E agora é que vem uma técnica super simples que vai te fazer a não só ter contato diário com boas referências visuais, quanto fazer na prática, claro, se você seguir à risca o que eu te ensinarei. Essa técnica funciona da seguinte maneira: você vai começar estudando artes mais básicas, onde não há tantos elementos visuais e não tem tanta complexidade. Nada de ficar passando horas estudando somente ferramentas, nem ficar criando artes avulsas baseadas nas suas próprias ideias de iniciante. Nada disso. Você vai começar a criar artes básicas acompanhadas de elementos tipográficos e visuais simples. Porém, deve ser uma arte profissional. Daí, o seu próximo passo é muito simples e pode ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa: você vai estudar os elementos da arte, dando ênfase em aprender o porquê de cada elemento composto dentro da arte. Tipografias, imagens, sombras, layout, elementos visuais. E isso com certeza é mais fácil do que você imagina. O objetivo é você observar uma referência, estudar e entender para que você possa absorver conhecimento e ser capaz de reproduzir
agregando o seu estilo pessoal. E depois que você analisar e entender uma referência, é a hora de praticar e reproduzir o conhecimento que aprendeu. Afinal, tudo que você já aprendeu na vida foi vendo, entendendo e repetindo, correto? Mas olha só, nada de plagiar ninguém. O seu real objetivo é entender os elementos de uma referência e não copiá-las. Quando você passa a entender o porquê dos elementos de uma arte matadora e tudo o que a compõe, aí sim você começa a entender como criar artes incríveis de verdade. É claro que muitas das vezes você não vai entender ou saber como reproduzir tal elemento composto naquela arte. E você vai ter que recorrer a algumas videoaulas para entender como funcionam algumas ferramentas e técnicas. Você pode procurar em vários lugares e até mesmo um professor que pode lhe explicar esta parte. Mas o objetivo final será sempre o mesmo: entender todos os elementos visuais de uma boa referência visual. E é aí que entra a segunda etapa. É a hora que realmente você põe a mão na massa e começa a treinar as suas criações, ou seja, sua capacidade de criar artes visuais incríveis e a sua compreensão visual. Agora que você já estudou e já entende as referências visuais, você vai pegar essas referências e se inspirar para criar uma nova arte para estudo. Então, para realmente se tornar um profissional, você terá que fazer esse processo várias vezes. E quando eu digo diversas vezes, não quero dizer apenas 1, 2, 3, 4 vezes. Eu quero dizer dezenas de vezes. Mas você não vai fazer isso apenas com um estilo de arte. Você vai fazer com várias referências de diversos segmentos. E a grande sacada disso tudo é que você vai criar um padrão baseado em boas referências daquelas que mais te atraem visualmente e, consequentemente, criar artes incríveis de forma automática. E isso pode parecer muito simples, mas essa atividade vai acrescentar muito mais conhecimento e você vai entender que não é apenas ter dom, e sim ter um contato diário com boas referências visuais e entendê-las de fato. Mas olha só, é importante que você entenda que no começo, mesmo depois de ter estudado as referências visuais, você vai entender bem pouco, talvez uns 20, 25% dos elementos. Mas se você fizer isso todos os dias, cada dia você vai se adaptar um pouco mais. E de 25% já vai pular para 35% e depois 45%. E vai chegar uma hora em que você vai alcançar até uns 85% de tudo. E quando você chegar a esse nível, é extremamente importante que você entenda que quando se estuda as referências visuais, você nunca vai entender 100% de todas elas. Porque se você quiser entender 100% de tudo que estuda, vai acabar travando e ficando sem motivação para continuar. Ninguém que aprende a criar artes incríveis entende 100% do que está estudando. E isso é super normal. E é preciso entender isso para dar continuidade e obter grandes resultados. O mais legal desse método é que vai chegar a um ponto em que você não precisa mais usar referências para estudo, porque você já vai estar entendendo tanto, todo aquele conhecimento vai virar algo comum para você. E nesse ponto, você já vai estar apto a criar artes incríveis usando os melhores elementos, imagens, efeitos, tipografias, cores e tudo que é necessário desde o início ao fim para criar uma arte realmente matadora. Então, se você colocar em prática essas técnicas super simples que eu lhe ensinei aqui agora, a sua capacidade de criar artes incríveis vai alavancar. Você vai conseguir resultados sem se matar de estudar com coisas que você poderia aprender depois. Você só precisa ser disciplinado e seguir o método corretamente. Agora, para te mostrar como esse método é simples e funciona na prática, eu vou abrir diretamente na tela do CorelDRAW. Só que isso nós vamos deixar para a próxima aula, pois este vídeo já está ficando grande demais. Então na próxima aula eu vou mostrar para você na prática os métodos que eu usei e você mesmo poderá utilizar e ter resultados surpreendentes nos seus estudos de criações.
Então antes de você ir embora, não se esqueça de deixar um comentário logo aqui embaixo desse vídeo sobre esta aula, dizendo o que você achou da primeira aula, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida. Então vai lá, pois a área aqui embaixo é seu espaço de comunicar comigo. Então corre lá e deixa sua pergunta, comentário, opinião, porque com isso nos ajudará a melhorar a nossa comunidade de pessoas como você, que tem interesse em criar artes incríveis usando o CorelDRAW. Então um forte abraço e até a próxima aula!